pessoal, vamos lá para mais uma apresentação de um trabalho aqui do processo de cominuição na mineração de ouro. Eu sou o aluno Artione Macedo, a disciplina é Circuito de Fragmentação, Peneiramento e Classificação. O curso é pós-graduação em Engenharia de Minas e a professora é Cristina Oliveira. Então, aqui fazendo aqui uma breve introdução da exposição do tema. Observamos que na unidade 1, que os circuitos de cominuição são de extrema importância para reduzir o tamanho das partículas minerais, ou seja, a redução das partículas é a granulometria, de forma a atingir um propósito, seja para prosseguir para os próximos processamentos, seja para utilizá-lo de forma direta. Então, pesquise um circuito de cominuição de qualquer mineral, exceto o circuito de minério de ferro, apresentado na curiosidade do material didático. Então, eu optei pelo processo minério de ouro. Então, vamos lá. Beneficiamento minério de ouro. Então, aqui na introdução, o beneficiamento de minério de ouro apresenta algumas peculiaridades que os distingue de outros métodos de tratamento. A espécie submetida ao processo de beneficiamento é uma entidade química em sua forma elementar metálica, caracterizada por elevadas densidades. O valor de mercado do produto é consideravelmente superior ao de grande maioria dos bens minerais. Ou seja, pessoal, o ouro ele é muito mais valorizado do que o próprio minério de ferro. Em linhas gerais, as rotas de processamento podem se restringir a uma mera adequação granulométrica do minério, além da preparação, estágio de concentração. Nesse último caso, as propriedades diferenciadoras exploradas são a diferença de densidade entre o ouro e os demais minerais, a ele associado, mas intimamente os minerais de canga. As operações de preparação devem preservar as partículas de ouro livre e o beneficiamento como um todo deve priorizar a recuperação do ouro contido, ficando o teor do ouro no concentrado e a rejeição de impureza como objetivos secundários. Então, aqui na preparação, fazendo aqui uma síntese do resumo, uma informação mais básica, fora do contexto do slide, nada mais é do que escavar e transportar esse material da operação de mina até o britador. Esse material ele pode ser transportado por caminhões ou por correia transportadora. Isso depende do método de lavra. Resumindo no slide aqui, a preparação abrange britagem, primeiro transporte, depois britagem, peneiramento, moagem e classificação. A britagem primária pode ser realizada tanto em britadores de mandíbulas de 2 eixos, quanto em britadores de impacto. Aqui, logo em seguida, nós veremos os dois tipos de britadores. O britador de mandíbula, ele possui elementos mecânicos ativos em placas móveis. Ou seja, são duas placas que tem ali o atrito com o minério. É justamente nesse movimento que é onde tem ali o rompimento desse material para diminuir a granulometria. O fragmento de rocha ou minério a ser britado é introduzido no espaço entre as duas mandíbulas e durante o movimento de aproximação é esmagado. Os fragmentos resultantes escoam para baixo durante o movimento de afastamento, cada qual se deslocando até uma posição em que fique contido pelas mandíbulas e seja novamente esmagado na aproximação seguinte da mandíbula móvel. Aqui, pessoal, nós temos aqui um desenho que ilustra a forma de britagem pelo britador de mandíbula. Então, onde o minério está entrando aqui é entre as duas placas, conforme já mencionado. Então, é onde tem esse atrito
e no final aqui, nesse afunilamento, é onde ele vai diminuir a granulometria. Agora, esse outro exemplo aqui, pessoal, que é o britador de impacto. Nota-se no desenho a presença de um volante. Na realidade são dois, mas o outro está no plano anterior ao corte. Esses volantes têm a função principal de armazenar energia cinética durante a operação do britador, que é intermitente. O equipamento passando por períodos operando em vazio, isto é, sem receber alimentação. Nestes períodos, o volante gira e acumula energia cinética, que será despendida no momento em que o britador for alimentado e tiver que quebrar as partículas entre as mandíbulas. Dessa forma, o motor do equipamento é aliviado. A outra função de um dos volantes é trabalhar como uma grande polia, acionado por duas correias em V, a partir do motor. Isto é vantajoso porque vale como um dispositivo de segurança, em caso de travamento do britador. Por exemplo, por causa de um fragmento grande demais para ser britado. As correias patinam e acabam se rompendo. Vale lembrar, pessoal, que geralmente, quando se trata na operação do transporte, vir com, sei lá, um pedaço de ferro, uma carcaça, e tem que ser identificado ali antes desse material adentrar no britador, que pode causar aí um grande prejuízo. Então, geralmente na operação de mina, na entrada do britador tem um sensor que vai identificar um possível metal que vai ali fazer um estrago no britador. Aqui no próximo slide, o peneiramento, né? A gente vai falar um pouco aqui do peneiramento. E no circuito de britagem de minério de ouro no Brasil, são empregados peneiras vibratórias convencionais, constituída de um chassi robusto, apoiado em molas. Essas molas, pessoal, é justamente para fazer a vibração da peneira, que é um mecanismo acionador do movimento vibratório. Em 1, 2 ou 3 suportes para essas telas. Então, geralmente ela vem com alguns suportes. No peneiramento de partículas grosseiras, é necessário revestir as paredes internas do chassi com placa de material resistente, o abrasão. Quando se peneira uma população contendo tamanhos variados, numa malha de abertura pequena, é muito conveniente a colocação de um deck de alívio ou de proteção, como uma tela grossa e forte, que recebe o impacto das partículas maiores. Bom, pessoal, aqui a gente vai apresentar aqui o sistema de peneiramento. Podemos ver na ilustração do desenho que tem o grosso, a granulometria grossa e o fino. E observamos também o leito da tela. Na análise do peneiramento pode ser feita considerando-se peneiramento coletivo ou individual das partículas. A peneira exerce 3 ações independentes e distintas sobre a população de partículas alimentadas. O transporte das partículas ao longo da peneira, estratificando a estratificação do leito, ficando as partículas maiores por cima e as menores por baixo. E o peneiramento é o peneiramento propriamente dito. O comportamento coletivo é ilustrado aqui nessa figura, que mostra o corte ideal de leito de partículas sobre o deck de uma peneira eficiente, apresentando-se também a quantidade de material passante ao longo do leito e o comportamento individual que leva em conta a comparação entre o diâmetro da partícula e o de abertura de tela. Vamos lá então para a moagem. Os moinhos empregados em comunição de minério de ouro no Brasil são moinhos de bolas, enquadrados na categoria de moinho de carga cadente. São constituídos de um corpo cilíndrico que gira em torno do seu eixo. A carcaça é feita de chapa calandrada e soldada, com espessura entre
1/100, 1,75 diâmetro do moinho, fechada nas duas extremidades por peças de aço fundido, chamadas tampas, cabeças e espelhos. São sempre revestidos internamente por lateral resistente ao desgaste, metálico ou de borracha. Fazem parte das tampas dois pescoços ou munhões, que substituem todo o moinho, carcaça, revestimento, tampas. Então, dando continuidade aqui na classificação. A classificação nada mais é do que separar a granulometria, ou seja, separar por tamanho. Então, a classificação consiste em separação de uma população de partículas em outras, ou seja, com proporções significativamente maiores e menores. De maneira geral, a classificação é executada como um dos objetivos, a selecionar as partículas suficientemente finas para alimentar o processo de concentração, especialmente a flotação, e aqueles que devem retornar ao moinho, eliminar as partículas muito finas, nocivas à etapa subsequente, a operação conhecida como deslamagem. Prosseguindo aqui na concentração gravítica. Os métodos mais adequados para o processamento de um minério de ouro é determinado por muitos fatores, como a mineralogia dos minerais portadores de ouro e dos minerais de cana, o tipo de padrão de liberação dos minerais portadores de ouro e o tamanho de cada partícula de ouro. Tipicamente, as partículas livres de ouro de tamanho maiores que 200 milímetros podem ser recuperadas eficientemente por métodos gravíticos, quando o ouro está associado ao sulfeto. O processamento usual inclui a cominuição do minério e subsequente a liberação, seguida de uma etapa de flotação antes da cianetação, com os minérios de natureza refratária. É comum o emprego de ustulação ou lixiviação, a pressão ou bacteriana previamente à cianetação. A concentração de minérios de ouro no Brasil é praticamente por métodos gravíticos ou por flotação. Só para detalhar aqui, pessoal, em relação à lixiviação, é geralmente um pátio, né, onde o minério é passado ali por vários processos, tudo por processo químico. Bom, e aqui para finalizar, muito obrigado a todos, obrigado aí aos professores, né, que estão aí acompanhando os nossos conteúdos.